Varginha em Foco, a voz do povo. A voz do povo. Estamos recebendo nossos estúdios, com muito orgulho, muito obrigado pela presença, o Dr. Demétrio Junqueira Figueiredo. Ele é médico veterinário, autoridade sanitária estadual da Superintendência Regional de Saúde de Varginha, presidente da Associação Sul-Mineira de Médicos Veterinários, conselheiro efetivo do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas. Doutor Demétrio, um prazer ter o senhor aqui no Varginha em Foco. Eu que agradeço a disponibilidade do espaço, a atenção e adianto a satisfação de estar discutindo um tema de tamanha relevância, não só para os protecionistas, para os veterinários, para os órgãos públicos que hoje trabalham com a questão da saúde pública, mas também para a sociedade de uma forma geral, tendo em vista que é uma política pública, ao meu ver, negligenciada e que no futuro tenhamos que dar rumo para construir uma política pública séria para essa área. É que está precisando, né? Bom, eu vi aqui a sua mensagem, o senhor mandou para a gente, nós lemos aqui na Voz do Povo. O senhor foi coordenador de zoonoses aqui na cidade. Em que período foi isso, doutor Demétrio? Eu entrei na prefeitura através de seleção pública em 2007, dentro de um projeto de reestruturação do trabalho de controle de zoonoses em Varginha. Na época, iniciado em abril de 2007, até então o prefeito era Dr. Mauro Teixeira, e naquela época nós tínhamos uma discussão no sentido de reestruturar esse trabalho, tendo em vista os riscos que existiam de uma epidemia de dengue que já assolava Minas Gerais e que se aproximava de Varginha. Lembro que na época o setor de zoonoses tinha em torno de 22 funcionários apenas, nenhum técnico de nível superior. Todos esses funcionários, ou a maioria deles, cedidos pela Fundação Nacional de Saúde, e a Prefeitura até então sem estrutura para dar resposta a essa política tão importante, essa área da saúde de tamanha relevância. Na época, nós começamos esse trabalho, foram abertos editais de contratação, e ao final de 2009 para início de 2010, quando saí da Prefeitura, indo para o Estado como concursado, funcionário efetivo de carreira, o setor de zoonoses já estava com aproximadamente 100 funcionários, com uma capacidade de fazer em torno de 250 mil visitas domiciliares na cidade por ano, e entendendo que a política de controle de zoonoses, ela trabalha não só a questão das doenças transmissíveis entre homens e animais, mas também as doenças onde animais, vetores, insetos são fundamentais no processo de disseminação dessas doenças. Então, o trabalho também era de dengue, mas também de controle da raiva. Muitos devem se lembrar da primeira vacinação em um dia, batendo recordes, inclusive, de adesão da população. E também, na época, nós começamos um trabalho junto à Associação Protetora dos Animais, ao Canil da Associação Protetora, no sentido de regularizar a situação que estava, então, colocada na época. O próprio texto aqui é um texto de 2012, se eu não me engano, já relata muito bem a situação que era encontrada em 2007. Né? Existiam em torno de 700 animais no sítio da Dona Maria José, no sítio da APAV, ou seja, uma superpopulação, uma população muito acima do que é preconizado por qualquer órgão de controle sanitário, qualquer técnico que trabalhe especificamente com essa questão epidemiológica e sanitária, e, obviamente, as questões relacionadas. No caso, existia canibalismo, existia animais em caquexia, um processo de doenças infecciosas disseminado com uma altíssima letalidade. E aí, concordo que praticamente o que se visualizava era um Auschwitz, um campo de concentração, onde muitas das vezes os animais saudáveis eram retirados das ruas, colocados no canil da Associação Protetora, no canil municipal, até mesmo porque não existia um canil propriamente da Prefeitura, e devido à pressão de número de animais, superpopulação existente, muitos desses animais estressavam, iam se adoecendo, pegavam doenças infecciosas, fruto exatamente dessa debilidade que o estresse gerava naquele ambiente, e o número de óbitos era muito grande. Então, um dos primeiros trabalhos que nós fizemos na época, ao contrário do que está colocando aqui na carta, não foi cobrar quantas eutanásias estavam sendo feitas, e sim o número de óbitos que existia dentro do canil
Porque uma das principais tarefas, ao encontrar aquela realidade, era exatamente começar um processo de manejo desse canil, diminuindo gradativamente essa população através de uma política de adoção, de castração, de contratação de um médico veterinário, que uma coisa é importante se ressaltar. Em 2007, não existia um veterinário responsável técnico por um canil de quase 700 animais dentro de Varginha. Então, foi um processo de discussão que se iniciou naquela época, na perspectiva de se construir uma política pública de controle de população animal, de controle de zoonose, de preservação da saúde humana e animal, e que avançou nesse meio tempo, até 2013, obviamente, tendo em vista a situação que se encontrava na época. Até em 2007 eu fui lá na Sociedade Protetora dos Animais, né? E a Associação Protetora dos Animais, e eu me lembro que eu até adotei uma cachorra que está comigo até hoje. E a Maria José reclamava muito do problema de repasse de verbas por parte da prefeitura, ficou uma época sem repassar, a gente está vivendo praticamente doação de rações, uma série de coisas assim. Bom, na época, as zoonoses, logicamente, como você já disse, cuidava também da saúde animal, mas efetivamente qual era o trabalho que a zoonose desempenhava naquela época? Carlos, é importante ressaltar também o papel histórico que Dona Maria José cumpriu no sentido de preservar e cuidar dos animais de Varginha, na maior das boas intenções, com todas as suas limitações e com as dificuldades que existiam, né? Não tenho dúvida que o amor aos animais é que motivava esse trabalho, e fui testemunha da dificuldade e do tamanho das tarefas que muitas das vezes ela sozinha desempenhava, sem inclusive apoio do poder público. Na época foi feita uma subvenção, inclusive uma proposta de acordo, igual o texto relata aqui, entre o prefeito e a APAV, que aí como técnico, como médico veterinário sanitarista, digo que, ao meu ver, foi um equívoco para a APAV, né? Porque na época, se eu não me engano, eram 10 a 13 mil reais de subvenção, e com 10 e 13 mil reais por mês é impossível fazer uma política pública séria. E a APAV se propôs a fazer o papel da prefeitura, o papel do poder público para responder essas questões. E obviamente não teve sucesso exatamente porque é uma política pública muito mais complexa, com muito mais variáveis e que com certeza demanda um aporte de recursos muito maior, né? É importante entender uma coisa, né? Está sendo cobrado do Centro de Controle de Zoonoses algo que não é estabelecido pela origem desses centros de controle de zoonose. É importante entender que o Centro de Controle de Zoonose é uma estrutura das secretarias de saúde responsável por cuidar das doenças transmissíveis entre homens e animais. Então, tendo em vista que existem N doenças que são transmissíveis aos homens através dos cães, através dos gatos, e obviamente esses animais sendo vetores dessas doenças, não só incubadores, mas vetores também dessas doenças, necessariamente a zoonose cuida da população animal no sentido de reduzir essa população, torná-la administrável, para que no futuro não sejamos assolados por uma epidemia, por exemplo, como acontece hoje em várias partes, inclusive do Brasil, uma epidemia de leishmaniose, como tem acontecido em Belo Horizonte, Teresina, Recife e outras cidades do país. Mas o Centro de Controle de Zoonose também tem outras tarefas. Uma das tarefas, e que acredito que Varginha tem excelência, é exatamente cuidar desse trabalho da dengue, que passaram-se anos e anos com epidemias no estado de Minas Gerais e até hoje Varginha não foi assolada por uma epidemia de dengue, né? Além disso, nós temos as campanhas de vacinação de raiva, e aí é importante fazer um parêntese, que nós vacinamos os animais entendendo que os animais são os principais transmissores da raiva para o homem. Então, o foco da vacinação animal, o foco da vacinação de cães e gatos contra a raiva é preservar a saúde do homem. Obviamente que ao preservar a saúde do homem indiretamente, diretamente através da vacina, nós preservamos também e cuidamos da saúde dos animais. Então, essa também é uma tarefa que está colocada para o Centro de Controle de Zoonose. Nós temos campanhas na zona rural relacionadas à questão de Chagas, que é uma doença também importante. Então,
num espectro mais geral, é importante entender que Centro de Controle de Zoonoses cuida de diversas doenças de animais que podem ser transmitidas aos homens. Não necessariamente cuida da população de cães e gatos somente. Bom, é afeto também, né? Vamos dizer assim. Se bem que a saúde animal também é afeta a zoonose. Até você me lembrou, quando eu estava falando, que eu lembro que o doutor Sandro, um grande amigo aqui, ele foi contratado durante um tempo para poder fazer exatamente nessa época. Depois, parece que faltou verba, teve que foi demitir. O problema da subvenção. Exato. Porque na época não existia um veterinário técnico responsável e foi feita uma subvenção da prefeitura para a APAV, e a APAV, tendo acesso a esses recursos, teve a liberdade de escolher um veterinário, no caso foi o Dr. Sandro, que muito bem conduziu os trabalhos de manejo desse canil, igual foi dito, né? Uma situação complicadíssima em 2007 e que, à medida do tempo, foi evoluindo no sentido de melhorar a qualidade sanitária. Doutor Demetrio, o senhor disse aqui na sua mensagem que, ouvindo uma parte do Varginha em Foco, com a entrevista com a dona Leda da APAV, ficou perplexo com tamanha injustiça, difamação, desinformação e falta de capacidade política para entender a questão. Com relação à entrevista da dona Leda, o que o senhor teria a dizer, que eu sei que o senhor tomou conhecimento agora no jornalismo da rádio? Eu ouvi uma parte e, assim, queria dizer, inclusive publicamente, que da forma com que está sendo trabalhada politicamente essa questão, nós não teremos avanços no sentido de construir uma política pública séria para defender os direitos, o bem-estar e a saúde dos animais. Eu acredito que, por ser uma política pública negligenciada, e ela é negligenciada não só em Varginha, ela é negligenciada no Brasil e que está no mundo também, é necessário que nós tenhamos convergências com setores organizados da sociedade, com o setor público, e vejo como claro a relevância dos médicos veterinários nesse processo de embasamento técnico dessa política pública de bem-estar e saúde dos animais. E vejo que o veterinário da prefeitura, ele não tem um papel de determinar o processo objetivo das políticas de saúde no caso de controle de população animal, né? Primeira questão, é importante entender que o veterinário, assim como uma enfermeira da prefeitura que trabalha num posto de saúde ou num hospital, não pode se recusar a fazer um curativo de uma ferida mal cheirosa, da mesma forma o veterinário, entre as diversas atividades que ele tem que desenvolver no CCZ, como já foi colocado aqui, ele tem também as atividades relacionadas à eutanásia seletiva, né? O que seria essa eutanásia seletiva? Que aqui está sendo dito nessa semana como matança. A eutanásia seletiva é um processo que constrói uma análise a partir do momento de que animais que não têm viabilidade de doação, passíveis de contágio de doenças para outros animais e para o próprio homem, com doenças crônico-degenerativas graves, animais com câncer, por exemplo, animais muito velhos, com lesões muito profundas, que minimamente se dê uma morte digna para esses animais, evitando que esses animais, ao estar na rua, sejam atropelados, sejam agredidos, ou morram de frio, de fome, etc., ou dentro do canil, sob pressão, sob estresse, morram por doenças infecto-contagiosas. Então, o processo de eutanásia é o que a gente chama de morte humanitária, onde é induzido anestesicamente um estágio profundo de tranquilização, de anestesia, e após esse estágio profundo, com avaliação do médico veterinário, no caso específico aqui de Varginha, 2 médicos veterinários fazendo essa avaliação pré-eutanásia e durante a eutanásia, aí sim fazendo a injeção letal com a garantia de que esse animal não tenha sofrimento no processo de morte, né? Carlos, eu gostaria, antes, né, até mesmo de entrar nessas discussões mais específicas de controle de população animal, deixar claro que não tenho dúvida com relação ao amor, à paixão que os protecionistas, que os voluntários da APAV têm com relação aos animais. Mas é importante entender também que os médicos veterinários, e especificamente, no caso, aqueles que trabalham na prefeitura, tanto amam os animais que escolheram essa profissão e viver dos animais toda a sua existência aqui na Terra, no sentido de promover a saúde desses animais, o bem-estar desses animais, e com certeza são pessoas que muito podem colaborar
no sentido dessa tarefa que é defender os animais na cidade. Então, não vejo como adversários, muito pelo contrário, vejo como pessoas que podem ser grandes parceiros, como já estão sendo nesse processo, para que a gente construa uma política séria. Especificamente, posso dizer com relação à legislação do município. Nós temos uma legislação avançada no município que é fruto do trabalho extenuante do Dr. José Eduardo, que é um dos médicos veterinários que hoje trabalha na prefeitura, especificamente no Centro de Controle de Zoonose, que na época foi o redator dessa legislação, inclusive articulando polícia ambiental, articulando setores, por exemplo, do Estado, como vigilância sanitária, onde fui convidado. Nós trouxemos o Conselho Regional de Medicina Veterinária com seus consultores, com seus técnicos, com seus fiscais, que também contribuíram nessa legislação. O Corpo de Bombeiros também contribuiu nessa legislação. E a própria PAV também participou, de alguma forma, dessa construção, né? E se hoje nós temos essa lei, eu acho que o grande desafio é colocá-la na prática, implementá-la, né? Mas é inexorável a contribuição que esses profissionais, no caso esse médico veterinário, já deu para a cidade, só citando esse exemplo da construção da legislação, né? É uma das defesas maiores para o controle populacional dos animais seria a castração. E, segundo informações da própria PAV, hoje a castração está muito aquém do necessário. O senhor tem informação a respeito, não? Olha, primeira coisa, é importante entender que a castração não é a única forma de controle de população animal. E a castração por si só não vai resolver o problema do controle de população animal, da superpopulação animal, né? Eu vou me dar a liberdade aqui de citar alguns dados, inclusive não só do Brasil, mas de uma realidade mais universal, porque somos reflexos desse processo mais amplo. O Brasil é o segundo país do mundo em número de animais domésticos, né, em casa, em residências, animais domesticados, né? Nós temos aí no mundo, segundo dados da Organização Mundial de Saúde Animal, que é a Organização Internacional de Epizootias, em torno de 400 milhões de cães e gatos no mundo, sendo, ao contrário do Brasil, um número maior de gatos do que de cães. São 220 milhões de gatos e 180 milhões de cães. Essa é uma estimativa aproximada. A propósito, eu tive verificando, através de uma reportagem da revista Veja, que nos países mais desenvolvidos o número de gatos é superior ao número de cães. Esse processo já acontece no Brasil, esse fenômeno de inversão, e tem a ver com a verticalização das cidades, com a urbanização. Porque o gato é um animal mais adaptado a morar em prédios, apartamentos e etc., que é uma característica dos países desenvolvidos e que o Brasil, que é um país em desenvolvimento, também vem adquirindo essa característica na distribuição da população. No Brasil, especificamente, nós temos 100 milhões de cães e gatos, 100 milhões de animais domésticos, aí entrando inclusive os pássaros também, dentro das residências. Destes, aproximadamente 40 milhões de cães e 23 milhões de gatos no Brasil, né? Só para se ter ideia, nos Estados Unidos são 200 milhões de animais domesticados, sendo 68 milhões de cães e 80 milhões de gatos. Então, nos Estados Unidos, o número de gatos também é superior ao número de cães. Então, os Estados Unidos com 200 milhões de animais, aproximadamente, né? E o Brasil com 100 milhões de animais domésticos, né? Então, é algo grande, é algo de ampla relevância, de grande importância, e que, infelizmente, nós não temos dotação orçamentária, recursos do Tesouro Nacional, estadual e muito pouco do municipal, para dar resposta a essa questão, que tem a ver com a saúde da população, mas tem a ver com o lazer, tem a ver com as famílias, tem a ver com a reprodução da vida humana, que é indissociável da vida animal hoje em dia, principalmente dentro das cidades, como já era no campo há anos atrás, né? Varginha, especificamente, nós temos uma população estimada de 25, 26 mil cães e gatos, sendo desses 22 mil cães e 4 mil gatos. Tá? Voltando à questão da castração,
É importante entender que para controlar e tornar essa população saudável e fazer a gestão, o monitoramento dessa população, e aí, obviamente, as consequências e impactos que isso tem, é preciso fazer uma série de ações, além das castrações. E eu começo pela castração. Hoje, a política pública de castração, que é preconizada, que é defendida, é de castração de fêmeas acima de 1 ano. Por que fêmeas? Porque quando se castra machos, outros machos podem fecundar aquela fêmea. Então, você não resolve o problema a princípio. Por que fêmeas acima de 1 ano? Porque todos os dados demonstram que a mortalidade até 1 ano de vida é muito alta. Então, quando você prioriza animais com menos de 1 ano, você corre o risco de perder cirurgias de castração que são feitas pelo poder público ou pelas associações com essa alta taxa de mortalidade até 1 ano. E os animais que normalmente passam de 1 ano, no caso as fêmeas, elas possuem uma perspectiva de vida mais longa e, obviamente, sendo castradas, você evita a reprodução de animais através dessa castração de fêmeas acima de 1 ano. Junto com isso, é importante a gente entender que outras ações também vão ter que acontecer. Uma delas é o registro e identificação dos animais. Não tem como você hoje, inclusive através da legislação, não saber de quem que é um cachorro, aonde que ele reside, quem que é o responsável por ele. Os animais hoje dependem dos seres humanos para prover a sua vida. E aí não dá para soltar na rua, não dá para deixar isso solto da forma com que está hoje. Essa técnica já existe aqui em Varginha, já é possível, né? É possível, mas não existe em Varginha. Ah, não existe? Não, que é o registro e a chipagem desses animais. Exato. Né? Você cadastrar esses animais, os seus proprietários, inclusive numa perspectiva de você monitorar o tamanho dessa população para poder desenvolver políticas de saúde animal, como, por exemplo, existe a vacinação contra a raiva, mas também, quem sabe no futuro, nós tenhamos a possibilidade de, mesmo não transmitindo para os homens, fazer vacinações contra a sinomose, parvovirose, mas sem saber quantos animais existem, como está a situação desses animais nos domicílios, quantos domicílios existem com animais, fica muito difícil você fazer planejamento. Okay. Então, a identificação e o registro é fundamental como uma política paralela, acessória à castração. Perfeito. Uma terceira é exatamente o recolhimento de animais em vias públicas. Né? Nós temos um problema sério relacionado ao trânsito, né? Atropelamentos desses animais, acidentes gerados com animais em vias públicas, mas nós temos também o problema de animais famintos, animais em caquexia, animais com doenças infecciosas que passam a ser vetores de N doenças, principalmente nas áreas mais vulneráveis da cidade, onde existe uma relação com os animais, onde muitas das vezes não é uma relação saudável sob o ponto de vista sanitário. Né? Muitas vezes as pessoas não têm nem condição de uma boa moradia, quanto mais de tratar bem do seu animal. Né? Então, esse recolhimento de vias públicas, resgate, ele tem que acontecer, e até mesmo para preservar a saúde humana também nessa perspectiva. Né? Uma outra política pública acessória, que seria uma quarta, né, é exatamente você fazer, após o recolhimento desses animais, após a castração desses animais, as campanhas de adoção. Né? Isso eu acho fundamental. Se você não devolver para a sociedade aquilo que é recolhido nas ruas, nós vamos ter problemas como nós tivemos no passado aqui em Varginha. Não haveria a possibilidade de fazer uma feira permanente de doação de animais, como existe em algumas cidades, não? Eu acredito que sim, Carlos, mas é igual eu estou dizendo, é como se fosse uma mesa de 6 pés, aonde eu estou citando cada um desses pés. Perfeito. E se nós tirarmos 2 ou 3 pés dessa mesa, com certeza essa mesa vai cair. Sem dúvida. Então o que eu estou querendo dizer é que essa mesa não se sustenta tem que ser uma ação conjunta. Exato, não se sustenta com um pé, que é o pé castração. Na verdade, tem o pé castração, tem o pé registro e identificação, tem o pé recolhimento e resgate em vias públicas, e o quarto pé que eu colocaria seria a adoção desses animais. Perfeito. E, obviamente, campanhas de adoção massivas, com a prefeitura e a sociedade, o empresariado contribuindo com outdoors, visibilidade, identificação através de mídias sociais e etc., para devolver esses animais e conquistar lares saudáveis para esses animais que são recolhidos na rua. Esse seria o quarto pé. Né? O quinto pé, que eu acho que aí a PAV,
ao invés de assumir a execução dessa política pública no passado, ela deveria investir muito mais e pecou nesse processo, mas eu acho que ainda está em tempo, e aí coletivamente eu acho que nós temos que construir isso, que é uma campanha massiva de educação em guarda responsável de animais. Fundamental. Principalmente em bairros mais pobres. Vou dar um exemplo, apenas um exemplo. No Carvalhos, a gente vê que 80% a 90% da população de cães está na rua. E pertence a moradores, mas não são... E outra, a gente percebe que não tem o cuidado de dar um banho, de passar um shampoo adequado, de passar, de repente, um medicamento contra carrapatos e etc. A gente vê a população canina realmente na rua, largada. E aí, ressalto, ampla campanha de educação em guarda responsável. Porque hoje, antigamente, se falava muito em posse responsável. Mas a posse nos remete à possessividade, ao poder, ao ser dono. E, na verdade, no mundo animal, os homens não são donos dos animais, na verdade. Na verdade, existe uma relação que deve ser construída com harmonia. E essa guarda responsável trabalha na perspectiva de que os animais dependem do homem para a sua sobrevivência. E por isso ele deve ter uma guarda responsável da sua vida, né? E esse investimento tem que ser feito com as escolas, com as crianças. É um investimento de geração. Não é uma coisa que nós também vamos ter resultados imediatos. Mas, com certeza, é possível avançar em pouco tempo, obviamente, tendo prioridade nessa política pública, né? E, para chegar ao final, que é o tema que foi iniciado na segunda-feira aqui colocado, que é a eutanásia seletiva, que são aqueles animais que não têm perspectiva de ser devolvido à sociedade através das campanhas de adoção, que são animais com doenças infecto-contagiosas, com perspectivas de passar essas doenças não só para o homem, para outros animais que vivem junto e etc. Animais que já estão numa idade muito avançada, né, e pouco tempo de vida e com baixa qualidade de vida, né? Então, para isso se existe, no caso dos animais, a eutanásia. Existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária, que é a Resolução 1000 de 2012, que os ouvintes que queiram se aprofundar, basta digitar no Google a Resolução 1000/2012 CFMV, e lá tem todos os procedimentos, protocolos, que é uma atividade intrínseca e específica do médico veterinário, que é um profissional capacitado para avaliar clinicamente esse animal, trabalhar perspectivas de saúde desses animais e, obviamente, proceder de forma a garantir que esse animal tenha uma morte humanizada, né? Tá certo. Então são esses 6 pés que constroem essa mesa, que é a mesa do controle da população animal, do bem-estar animal, da saúde animal, que é uma política pública que está o desafio para a sociedade atual construir para as gerações futuras. Doutor Demétrio, para finalizar, foi amplamente discutido na cidade de Pouso Alegre um seminário a respeito de saúde animal e tivemos inclusive a presença de um deputado pelo estado de São Paulo que tem realizado a promulgação de algumas leis, tem feito algumas leis e tem trabalhado na causa animal também no estado de São Paulo. E chegou-se à conclusão que, se não se criar uma secretaria de bem-estar animal, não tem como realizar as ações. Por quê? Porque uma secretaria tem uma verba, tem uma dotação. E um departamento de uma secretaria que ainda tem a saúde animal como departamento do departamento, não teria como realizar os serviços. Como é que o senhor enxerga essa questão? Como dito anteriormente, é uma política pública que não está sendo executada, né? Em muitos municípios, o prefeito, quando ganha uma eleição, ele dá essa tarefa de controle dos animais, do bem-estar dos animais para a primeira-dama. E não é assim que se resolve uma política pública, né? Então eu acredito que realmente nós temos que conquistar espaço para legitimar essa política pública. Até mesmo para desenvolver esse rol de ações que eu estava citando agora há pouco, é impossível se fazer isso de forma amadora, né?
Nós, da Associação Sul-Mineira de Médicos Veterinários, temos discutido junto ao Conselho Federal e Regional de Medicina Veterinária, participando de eventos nacionalmente para discutir esse tema, e nós estamos construindo uma discussão a respeito da construção de um sistema público de saúde animal, né? Nós acreditamos que, assim como existe o SUS, no caso da saúde humana, um dos braços do SUS, até mesmo porque a saúde animal tem seu viés com a saúde humana, é construir esse sistema público de saúde animal, com um veterinário em cada cidade, com referências micro-regionais, com algo que eu acho que é fundamental, né, que é exatamente o controle e a gestão participativa desse sistema, com médicos veterinários, poder público e sociedade civil organizada, através dos protecionistas, fazendo a gestão, a regulação e a fiscalização desse sistema. Não adianta a gente construir legislações se nós não tivermos a capacidade de colocar a gestão dessas legislações para a sociedade estar acompanhando e fiscalizando. Isso, inclusive, foi algo que nos entristeceu muito no período recente, que ao construir a legislação municipal, o único artigo que foi retirado na proposta que foi votada e aprovada na Câmara de Vereadores foi exatamente o artigo que falava da participação e da gestão social, que é exatamente aonde a APAV deveria ter um papel de vanguarda e garantiria legitimidade para fiscalizar as ações de políticas relacionadas aos animais do município e, obviamente, com legitimidade para discutir isso junto aos outros setores da sociedade civil organizada, como a própria OAB e outras organizações que muito contribuem com essa questão, mas também com os médicos veterinários da Prefeitura e fora da Prefeitura, da Secretaria de Saúde e de outras secretarias, como a Secretaria de Agricultura, e também com o poder público objetivamente, que é quem tem condições de, através da dotação de recursos, definir verbas para que isso seja executado. Então, isso nos deixou, naquele momento, um pouco perplexo, mas está colocado isso para o momento. E na entrevista, quando você disse de uma audiência, né, pública, que você, como um vereador atuante, independente, tem contribuído nessa questão, eu acho que é o momento da gente fazer um grupo de trabalho, me proponho a participar juntamente com outros médicos veterinários, para que a gente faça uma ação ordenada com a APAV, com outros protecionistas, outras organizações, médicos veterinários, poder público, não só para fazer um adendo a essa legislação, uma proposta de emenda, garantindo a participação social para legitimar as ações, não só da APAV, mas dos médicos veterinários e outras organizações, mas para que a gente consiga, inicialmente, discutir uma política pública séria, com planejamento e que ao longo do tempo consiga viabilizar a saúde e o bem-estar dos animais na nossa cidade. Eu acho que essa audiência vai ser importante para que a gente possa levantar tudo e buscar as soluções, como o senhor mesmo disse, tá? Através justamente disso. Eu acho que a união vai fazer a força. Não adianta, ninguém vai fazer nada sozinho. É momento de convergir esforços e entender que todos que amam os animais devem estar sentados de uma forma diplomática, sem agressões pessoais, individuais, e construir esse diálogo, porque os animais necessitam da nossa contribuição, do nosso apoio e da nossa participação. Sem dúvida nenhuma. Eu quero parabenizar, inclusive, o Unis, que eu fiquei sabendo ontem, que o Unis está contratando às suas custas um veterinário, não sei se é para a PAV, acredito que seja, para realizar também castrações, porque o número que está sendo feito no canil hoje é muito baixo, então isso também é uma contribuição social do Unis. Né? Doutor Demétrio, muito obrigado pela presença, gostei muito da sua entrevista, esclareceu muitos fatos e, olha, pode ter certeza, nessa audiência pública o senhor é presença fundamental. Eu agradeço, como disse anteriormente, a satisfação de estar discutindo esse tema, que eu tenho um apreço muito grande, eu vivo disso, trabalho com isso, mas originalmente por entender que nesse momento especificamente era preciso a nossa participação aqui, você nos cedeu esse espaço gentilmente para que a gente consiga convergir e evitar falsas polêmicas, porque no fundo o que a gente está precisando é de pessoas que se
mobilizem de forma organizada para construir uma política pública séria. Porque tudo isso que a gente está vendo aí são reflexos, são consequências. E a gente tem que estar focado nas causas desse problema, atacá-las e construir o novo. É aquela velha história, não adianta você tentar minimizar o efeito, tem que eliminar a causa. Exatamente. Eu agradeço também aos ouvintes que tiveram a paciência e faço uma saudação muito especial aos colegas médicos veterinários também que estão nos ouvindo nesse momento. Eu agradeço muito. Então, conversamos com o Dr. Demétrio Junqueira Figueiredo, que nos deu a honra da presença e com certeza estará conosco assim que conseguimos marcar a audiência pública. Muito obrigado, Dr. Demétrio.